super boa noite. Nessa quinta-feira, dia 6 de julho, nós temos aqui um convidado especial, o Mário Jorge, né, que o Mário Jorge traduz para nós aqui no Brasil a teoria de Tom Campbell e hoje ele vai explicar para vocês em detalhes. Vamos fazer assim uma bem inicial para quem está aqui e não conhecia o Mário Jorge ainda, né, esse amigo aí de tanto tempo de entrevistas na internet e nossos temas também se parecem muito e a gente gosta de compartilhar e apoiar uns aos outros aqui. E hoje eu convidei ele porque é um dos nossos convidados especiais, principalmente para falar de questões que andam flutuando na nossa mente ultimamente, sobre o tempo, a consciência, né? Para quem vem estudando, principalmente no portal, as meninas já estão chegando aí. E boa noite também para quem não é do portal, né? Sidneia, Valentina, bem-vindos aqui. Espero que vocês gostem, compartilhem e a gente vai... Aqui tem mais um pessoal chegando aqui embaixo. Mas aí já é a turma do portal. Boa noite ao pessoal do portal, gratidão pela presença. E vamos hoje para um papo cabeça. Mário Jorge, você está em São Paulo, correto? Exato, São Paulo, capital. Estou aqui na Saúde, Vila Mariana. Que beleza! Mário Jorge, você tem um site... Esse site já está como My Big Toe, né, que é a teoria do Tom Campbell. Então eu já deixei, acho que abaixo desse vídeo, senão eu vou colocar também nos primeiros comentários. E aí explica um pouquinho o teu trabalho e como é que você conheceu o Tom e saiu esse ímpeto assim de assumir essa responsabilidade para os brasileiros. Eu sou engenheiro, né, tenho alguma afinidade, adoro a física desde sempre e acabei, nos últimos 12 anos, enveredando, além da indústria que eu trabalhei na indústria, tive uma carreira de sucesso, e no final fui fazendo uma transição, porque comecei a minha busca, né, em função depois do falecimento da minha esposa, que foi meio que um start, e eu acabei despertando para essa busca de autoconhecimento, aliás, com o caminho da esposa atual também. E nessa escola, eu conheci o trabalho do Robert Monroe, numa escola que eu comecei a frequentar aqui em São Paulo, e acabei conhecendo o Tom por consequência disso, né? E acabou assumindo uma importância muito grande para mim, porque eu me apaixonei pelo trabalho dele, comecei a ver alguns vídeos, comecei a ler o livro, e antes de terminar os 3 livros, eu já estava traduzindo. Eu entrei em contato com ele, não tinha ninguém traduzindo para o português ainda, e acabei fazendo essa tradução com a ajuda de alguns amigos e familiares, e no final foi um esforço aí grande. Eu comecei em 2000, janeiro de 2014, e terminei o primeiro livro em fevereiro de 2016, e os 3 livros em fevereiro de 2017 estavam prontos e disponíveis. Então foi uma caminhada, uma jornada, uma aventura, uma coisa muito bacana, um expansor de consciência gigantesco, né? As ideias dele são sobre... uma teoria da consciência que ele acabou descobrindo, que virou uma teoria de tudo, que ele acabou dando esse nome, porque ele descobriu que o que ele tinha em mãos explicava a consciência e que a consciência explicava todo o resto. Então, todas essas dúvidas, essas discussões que tem sobre a física quântica, como funciona, por quê, a relatividade, velocidade da luz, tudo isso acabou se resolvendo por uma teoria da consciência. Por quê? Porque ele descobriu que a consciência é a fonte de tudo. Todo o resto é derivado da consciência. Então, é como se fosse um guru indiano com base tecnológica. Então, é algo muito interessante, porque é uma linguagem moderna, né? Não é como um Caibalion, alguma coisa mais misteriosa, ou como um filósofo da antiga Grécia ou do antigo Egito, né? Então, é uma coisa que, assim, que para as pessoas mais racionais dos dias de hoje, que são a maioria dos profissionais, das profissões atuais, é uma coisa muito mais fácil de entender do que aquelas coisas que parecem, às vezes, místicas e misteriosas para quem está começando e causa uma dificuldade enorme. Então, eu me apaixonei e estou nisso aí, estou divulgando em português, né? É mais fácil para mim falar de tudo que eu já aprendi, experimentei a esta altura, do que ficar fazendo legenda, né? Então, você sabe como é que é isso aí. A tradução nunca é fácil, né? Então, eu estou nesse esforço de trazer um pouco de luz para as pessoas, como meio que, assim, eu fico muito feliz com isso, porque foi uma luta aprender, tive muita ajuda, e fico feliz em poder passar isso adiante também. Você conheceu, o Tom chegou a vir ao Brasil uma vez?
Veio, eu trouxe ele aqui depois que eu terminei Verdade. Houve uma tentativa frustrada de trazê-lo aqui, e o pessoal estava fazendo um congresso gigante, chamaram ele para vir, e depois não deu em nada o congresso, cancelaram. Aí eu falei, não, vou trazê-lo aqui, do mesmo jeito que eu fiz os livros, eu, eu fiz a vinda dele aqui também. Eu falei, não é possível que alguém não consiga trazer o cara aqui, se ninguém consegue, trago ele. E aí fizemos em São Paulo em 2019, em agosto de 2019, ele esteve aqui em São Paulo, e a gente até transformou isso num EAD que está disponível aí, onde tem partes dele que eu legendei, né? Legendei todo o material dele, complementei com material extra com ele, e mais material extra meu em português, material de suporte, tem um EAD, todo a vinda dele está toda registrada nesse EAD aí, gravado. E o Tom, conta para nós, o pessoal que é novo aqui ainda não conhece Tom Campbell. O Tom, ele tem uma história bacana, né? Ele como cientista, né, uma parte, e depois também quando ele se afastou, não sei se afastou, mas ele foi trabalhar em paralelo com a ciência, digamos assim, para fazer essa conexão, né? Isso. Ele tem uma carreira como cientista, trabalhou para a NASA, para o Departamento de Defesa, trabalhou com computadores, programas de computador, fazendo simulações de foguetes, de mísseis, e isso ajudou muito ele, né? Porque ele, como a gente vai ver, ele acabou percebendo que a mente de Deus trabalha usando sistemas, como se fosse, né? Mente é uma coisa que trabalha com informação. E a gente sabe da física quântica hoje, e não existe partícula, existe informação, né? Possibilidades e probabilidades. E ele acabou descobrindo que a consciência, trabalhando com a informação, ela gera tudo através da informação, como se fosse uma realidade virtual. Então, isso foi muito importante na carreira dele, esse lado do trabalho dele, onde ele tinha essa carreira como físico e mexendo com simulações de computador. Em paralelo, nos anos 70, ele também começou a pesquisar a consciência com Robert Monroe. Ele foi uma das pessoas que foi conhecer o Robert Monroe, daquele livro Viagens Fora do Corpo. Era um rico industrial. De início, ele não sabia quem o cara era, se o cara era louco ou o quê, né? Ou se queria fazer alarde, mas ele descobriu que era um industrial que não tinha nenhum interesse em ganhar dinheiro nenhum com aquele livro. Ele já era rico, né? E ele tinha interesse, sim, estava montando um laboratório para estudar a consciência. E estava buscando cientistas que pudessem ajudá-lo, que não é fácil, porque a maioria dos cientistas são materialistas e não querem se envolver com consciência. Mas como o Tom já tinha tido uma experiência interessante com meditação, e Oi, como né? chefe dele... Aquilo, se tu puder contar, é maravilhoso. Aquela parte ali. Essa experiência com meditação é muito legal, porque foi o primeiro, vamos dizer, despertar oficial dele. Ali, ele já estava fazendo pós-graduação, dando aula, coordenando alunos, né, e fazendo trabalhos, e trabalhava muito, ganhava pouco, então todas as horas do dia eram poucas para ele. Ele viu um cartaz sobre meditação transcendental e os benefícios da meditação transcendental, que são muitos, mas entre outros que você precisava dormir menos tempo, ficava com a mente mais focada e resolvia problemas com mais facilidade. Ele viu isso aí, registrou e foi atrás. Foi que nem um míssil atrás do negócio. E ele foi lá, na primeira experiência que ensinaram ele a meditar, deram o mantra, né, para esvaziar a mente e tudo mais. E ele já na primeira saiu voando, né, que perdeu a noção do tempo. Então, ele esteve acordado o tempo todo, né, lúcido, mas ele percebeu que o tempo se passou de uma determinada forma, que tem a ver com o nosso tema de hoje, né, que não era a mesma que estava se passando aqui no lugar onde o corpo dele ficou lá relaxado. E aí ele viu que, a partir desse primeiro momento, que existia algo além daquilo que era palpável pela matéria, que era o básico para um físico, mas que tinha uma influência. E ele continuou meditando, obteve todos os benefícios, obviamente, mas teve outros benefícios que ele não esperava, que foi o principal deles que ele relata, e foi o primeiro contato dele para descobrir que a fonte é lá e não aqui, né? É a consciência. Ele descobriu que ele podia resolver problemas de computador. Ele está fazendo a programação e é muito difícil localizar os bugs dos erros. Você, quando está escrevendo um programa, hoje em dia pouca gente faz isso, mas você escreve centenas de linhas e ocorrem erros, às vezes até de grafia lá no meio,
e você, o programa não funciona. Então, para você achar os erros, é terrível. E ele, o que ele fazia? Ele solicitava, num estado meditativo profundo, para visualizar as linhas de programação, olha o nível da coisa. E ele pedia para que aquelas linhas de programação fossem destacadas, as que tivessem erros, de uma cor diferente, por exemplo, vermelho, sei lá. E aí ele olhava os detalhes das linhas e via o que estava errado, e vinha aqui no lado e corrigia as linhas que estavam erradas, e pronto, o programa dele funcionava. Aí você fala, não, esse cara está contando história, ele é louco, ele mesmo, né? Eventualmente podia ter uma dúvida, mas estava dando certo com ele. Mas ele ia tão bem na programação que os colegas de trabalho vinham procurá-lo para resolver os próprios problemas. E mais difícil do que encontrar erro num programa de computador que é seu, é encontrar erro num programa de computador que é do outro, porque a lógica que a pessoa usa, você está envolvido com a lógica do seu próprio programa e não está envolvido com a do outro. Então, é uma loucura você achar um erro na programação do outro, porque você nem sabe o que ele está fazendo. Mas o método que ele usava não envolvia isso, né? Ele listava o programa, aparecia a linha com erro, ele vinha e marcava para a pessoa e entregava, olha, os erros estão aqui, né? E assim, o pessoal vinha, fazia fila para buscar a ajuda dele. Então, é sinal que o que ele fazia funcionava, né? Então, ele não era maluco nem nada. Só que o que ele achava curioso é que, poxa, como é que toda essa gente vê que eu estou fazendo algo que está dando resultado para mim e os caras, ninguém se interessa em saber como que isso está sendo feito e tentar fazer também, né? As pessoas não queriam nem saber do que ele estava fazendo. Então, ele ficava achando aquilo estranho. Mas tudo bem, ele tocou a vida dele, né? Então, esse foi o que ele conseguiu descobrir, que ele conseguia fazer coisas no mundo mental, né, no mundo consciencial, onde tinham resultados, impactos aqui mensuráveis, né, e que o inverso não é verdadeiro, não tinha nada que ele pudesse fazer aqui que afetasse lá. Então, isso foi um dos primeiros indícios fortes de que lá era a fonte e aqui era o resultado. Então, de lá para cá ele tinha ação, daqui para lá não. Ele só conseguia ir lá experimentar, obviamente, mas a coisa fluía de lá para cá, né? Esta realidade é gerada a partir da realidade mais sutil. Essa conclusão que ele chegou, poderia, não sei se seria a palavra, se pode usar essa palavra, é que nós somos um desdobramento da nossa consciência? Olha, essa não é uma palavra errada de forma alguma para descrever isso. É que palavras são sempre delicadas, porque a comunicação é assim. O que significa um desdobramento aqui, nesse caso, para você e para mim e para todos que estão nos assistindo? Assim como qualquer das palavras que nós estamos usando. É muito importante ter em mente que o que eu estou falando aqui está dentro do contexto daquilo que eu tenho na minha cabeça, que eu estou tentando transmitir da melhor forma para os outros. Então, essa questão do desdobramento isso é importante. Eu estou falando isso, não é é porque realmente toda comunicação com qualquer um que estiver aqui no meu lugar vai ser sempre igual, vai ter sempre essa dificuldade no meio. Então, um desdobramento é assim, esta realidade é um desdobramento da outra, porque até essa realidade elas funcionam como fractais, né? Então, as coisas vêm se desdobrando, né? Fractal é aquela figura pequena, simples, que vai se repetindo e se misturando, que vai gerando novas situações de complexidade, tanto para o nível micro como para o nível macro, né? Como a gente sabe, em cima como embaixo. E que tem a informação da fonte, né? Que ela tem a informação primordial da origem. Isso. Então, as coisas são, sim, um desdobramento. A consciência ela vai se dobrando e desdobrando numa direção e na outra, e criando aspectos da realidade da consciência, né, diferentes dentro dessas dobras. E nós somos uma dobra, uma desdobra disso, né? Ela é uma consequência de um ambiente que essa consciência fundamental cria, e ela também nos cria. Nós também podemos dizer que somos uma parte dessa consciência, né? É como se fosse uma holografia. A parte contém informação do todo, só que com menor potência, com menor tamanho. E nós estamos aqui, neste ambiente, experimentando estes avatares dentro desta realidade, que é uma oportunidade, dentro dessas ideias dele, de evolução da consciência. Porque o que a consciência busca é evolução, expansão, crescimento, e ela evolui na direção do amor, né? Ela, quanto menos evoluída, mais
maior a ignorância, maior o medo, maior a confusão, maior o caos. Quanto mais a gente avança, mais a gente avança na direção do amor, do cuidado com o outro, amor verdadeiro, né? Organização, ordem. Então, assim, a evolução meio que se dá nessa direção. E ela é feita pela experienciação. Esta realidade é uma realidade de experimentação, é um laboratório virtual de experimentação, onde a gente, como consciência, está participando através de avatares, que são pacotes temporários de experiência, né, de curta duração, comparado com a vida da consciência que realmente somos, que não tem fim. Então, são coisas legais, porque eu costumo dizer o seguinte: o maior benefício de compreender isso e vivenciar isso, essas ideias dele, é que você descobre por você que morte não existe. Se morte não existe, lá se foi o maior medo que a gente tem na vida, e, por consequência, vão uma série de outros medos vão com ele. E medo, quanto mais ele for embora e mais para longe, melhor, porque medo é o oposto do amor. Né? Pelo que ele descobriu nas ideias dele, medo é o oposto de amor dentro do ambiente da consciência. Então, tudo que te leva para o medo ou que te gera medo são coisas que te arrastam para um lado negativo seu, se podemos chamar assim, né? E tudo que converge para o amor, para a interação, para bom relacionamento, né? O cuidado com o outro, com o ambiente, né? Todas as coisas positivas vão na direção do amor e da evolução. A gente pode ir na direção que a gente escolher, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Uma das coisas que a gente está falando aqui hoje, uma é consciência, outra é tempo e outra é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nenhum dos três, uma das coisas que ele conclui com esse estudo dele sobre a consciência, experimentando com a consciência, é que não existe consciência sem a passagem do tempo e sem o livre-arbítrio. Por quê? A definição mais enxuta que ele pode dar, e que é a que eu já vi de qualquer um dando sobre consciência, é que consciência é percepção que faz escolhas de livre-arbítrio, ok? E nisso aí não está dito, mas está embutido o tempo, porque se eu estou percebendo, o tempo está passando. Se eu estou fazendo escolhas, o tempo está passando. E se essas escolhas estão tendo resultados, estão se desdobrando, né? Novamente a palavra desdobrar aí, em resultados, isso também o tempo está passando. Então, as pessoas costumam dizer, às vezes, que o tempo é uma ilusão. É uma forma de expressão, é uma metáfora, mas, assim, o tempo é uma ilusão aqui dentro desta realidade, porque toda esta realidade é construída como uma ilusão. Isso não quer dizer que a realidade não vale nada. A realidade vale como experiência. Eu posso estar aproveitando ou jogando fora, ok? Então, tudo aquilo que eu estou aproveitando, que eu estou percebendo, para mim é real e para mim pode ser útil. E se eu não estou aproveitando nada disso, e tudo para mim é uma droga, e eu escolhi que eu vou sofrer apenas, né? Está sendo uma droga. E o tempo, né, está passando também. O tempo vai passar de qualquer jeito aqui. Agora, mesmo que ela seja construída como ilusão, como informação, como sonho, ela é real para nós. É a única coisa que é real. Não existe matéria, ok? Existe consciência e informação na consciência. E tudo que a gente percebe são formas, pensamentos, são informação na consciência, ainda que pareçam muito sólidas. Mas, como a própria física quântica constatou, não existe nada sólido assim, né? Quando você vai lá embaixo para as partículas, elas são espaço vazio, vibração, energia e informação, né? Possibilidades e probabilidades. Informação é 0 e 1. É a mesma forma que a gente constrói um filme em realidade virtual hoje, né? Tem aqueles personagens que voam, que têm superpoderes, que crescem, que encolhem, né? Você pode, um mundo de informação, criar qualquer coisa. E é isso que a consciência faz. A consciência também cria da mesma forma. Nós estamos em um desdobramento, repetindo coisas que a consciência faz com ela mesma, nós estamos fazendo, aparentemente, com nossos equipamentos e programações, softwares, mas nós estamos apenas replicando características da própria consciência. Aliás, é uma coisa interessante, porque eu constantemente publico alguns videozinhos de realidades, níveis de realidade virtual que rolam agora, que estão ficando cada dia mais perfeitos, né? E você fala, vai chegar um dia que eu não vou distinguir uma coisa da outra, né? E está fácil. Então, se você consegue ir numa direção, você também consegue ir na outra. Por que eu não consigo distinguir uma coisa da outra? Porque o que nós estamos criando de virtual está ficando tão bom que está ficando parecido com o virtual de verdade que a gente já vive. Essa evolução, fala aí sobre a opinião do Tom,
sobre essa evolução da tecnologia, Mário Jorge. Nossos estudos têm trazido uma seguinte visão sobre a evolução da tecnologia. Se ela for usada para o bem da civilização, ela tende a libertar aquela civilização. O contrário é que ela vai destruir aquela civilização, né? Assim, mais ou menos em linhas gerais, como a gente tem estudado. Como que o Tom vê isso, vocês? Olha, é perfeito o que você está colocando, nada a tirar nem pôr, mas assim, vou dar a visão que você está pedindo. Que eu compartilho e costumo pensar bastante sobre isso também. O Tom tem uma visão muito positiva, ele tem uma visão positiva porque ele já visitou, inclusive, muitas realidades, né? Ele já viu coisas melhores e já viu coisas muito piores, ok? Então, ele sabe que tem um caso que ele costuma descrever que é o pior caso que ele já viu, e onde o negócio parecia não ter qualquer salvação, por assim dizer, né? Assim, seria quase que uma inutilidade prosseguir com aquela realidade, porque aparentemente não estava dando em nada. Mas que a consciência mãe, né? A fonte, ela não desiste com facilidade, nem abandona e nem desliga. Enquanto houver uma luz de esperança e alguém lá dentro com possibilidades de trazer a luz de volta à tona, aquilo vai se manter e vai ter suporte para prosseguir, ok? Então, é uma visão extremamente positiva. E com relação à tecnologia, então eu queria comentar isso porque ele sempre tem essa visão positiva. Na tecnologia não é diferente. Tecnologia, qualquer coisa nesta realidade, ela vai ser positiva ou negativa, é um rótulo que você está colocando. E, às vezes, depende do uso que você está dando, né? O martelo pode construir e pode destruir. Uma faca pode fazer uma refeição e pode matar uma pessoa. Então, tudo pode ser usado das duas formas. A gente tem um ambiente dual e tudo pode ir nas duas direções. Depende da qualidade do ser que está usando aquilo. E a tecnologia, ela não é diferente. Ela infelizmente, tanto já foi usada para criar uma bomba atômica, como é usada para criar alguma coisa para fazer raio-x ou para fazer irradiar um tumor, né? E curar doenças. Então, as coisas, todas elas, têm as duas facetas, o máximo pior e melhor, e toda a faixa intermediária. Eu, pessoalmente, vejo a tecnologia agora aqui, se você parar para raciocinar, por que nós estamos com 8 bilhões de pessoas no planeta agora, hein? Raciocínio meu, simples e direto, né? Porque com tanta... Nós estamos aqui há uns 200 mil anos como seres humanos, né? Que é pouca coisa comparado com os 4 bilhões da Terra e os 14 bilhões de anos do universo. Os 200 mil anos é nada, é as últimas 2 horas se você pegar a proporção de um ano, né, as últimas, das 10h30, se você pegar janeiro, 1º de janeiro até 31 de dezembro, como um calendário do universo, desses 14 bilhões de anos, o homem só aparece nas últimas 2h30. Esses 200 mil anos representam 2h30 do dia 31 de dezembro. Então, às 10h30, às 9h30 é que o homem aparece, né? Em torno das 10 horas, né? A grosso modo. Então, e nós estamos aqui, agora, se você pegar e olhar a nossa história inteira, nós tivemos aí quantidades muito menores. Hoje estamos em 8 bilhões de habitantes no planeta. Por que agora? Eu costumo observar o seguinte, e também, né, em função de alguns comentários que o Tom faz, mas você observa o seguinte, é um momento, que é a coisa que ele sempre aponta, que onde existe essa questão da comunicação, da internet, da informação, numa disponibilidade infinita. Se alguém quiser gastar o tempo fazendo besteira, né, qualquer tipo de besteira que não acrescente nada, ele vai encontrar 1 milhão de possibilidades. Mas se quiser crescer espiritualmente, ele vai ter o seu canal, o meu, e de uma série de outros colegas que trabalham aí e que estão disponibilizando informação para as pessoas. Então, você fica sabendo das mazelas do outro lado do mundo e dos potenciais do outro lado do mundo. Então, para mim, o fato de ter tanta gente aqui nesse momento significa que deve ser um momento crítico de oportunidade, porque tudo que acontece aqui é oportunidade de crescimento. Então, por que haveria de ter tanta gente nesse momento? Porque deve ser uma oportunidade gigantesca de crescimento. É uma transição provavelmente dolorosa? Sim, para muitos, para a maioria talvez, porque é um momento assim complicado, né, estressante, que a humanidade está vivendo no planeta. Por outro lado, por que esse planeta atrairia 8 bilhões de pessoas para experimentar ao vivo e a cores isso? Eu acredito que a oportunidade da divulgação tecnológica, que é um momento onde
se fosse no Antigo Egito, há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, o que acontecia na esquina, às vezes eu chegava na outra rua, porque não tinha, né? Se não fosse falado de um contado para o outro, não chegava. Hoje, em qualquer canto do planeta, você fica sabendo de tudo, se for buscar, está na ponta dos dedos. Então, eu acredito que esse é um fator, e já ouvi ele comentando sobre isso também várias vezes, mas esse é um fator crucial para nós. A gente pode buscar, basta você, sabe, uma escola iniciática. Onde é que você ia achar isso lá em Bom Jesus de Pirapora, do fim do mundo? Né? Não ia. Né? O que tinha era tudo oculto ainda. O que tinha. Além de tudo, né? Hoje em dia, se você procurar, você acha aquilo que seja adequado para aquilo que você quer, tem condições de digerir. Existe para todos os gostos, de todas as formas. Né? Tem que saber procurar, tem que ver o que é bom e o que é positivo para você. Tem muita gente falando besteira também, isso é óbvio, mas você tem aonde procurar e quem estiver interessado, estiver no fio da meada, vai achar de tudo. Então, nesse aspecto, eu acho que a tecnologia é algo fundamental. E outra coisa, ela se aproxima muito do que nós realmente somos. Nós estamos, como consciência, totalmente interconectados, né? Como se fosse uma rede internet da consciência. E quem que provê essa rede da internet de banda larguíssima é a fonte. Nós estamos todos conectados com a fonte e com todos os outros através da fonte. Então, essa questão, por exemplo, da internet, ela também é um desdobramento de uma característica da fonte que está ficando disponível agora. Né? E ela pode ser útil, né? Ela pode ser mal usada, vai ser mal usada, como tudo que nós já fizemos, tem quem dê o mau uso e tem quem dê o bom uso. Mas vamos nos focar naqueles que estão dando bom uso. Né? Beleza. Gente, olá, os que chegaram meio atrasadinhos. Se tem perguntas, pode passar que eu vou passar aqui as perguntas para o Mário Jorge. Eu vou fazer uma perguntinha agora, depois, Mário, tu vai falar do teu projeto, como é que as pessoas te seguem, te acessam, o site e os sons bineurais que eu já compartilhei com eles, tá? Tanto no nosso canal, no Telegram. Gente, nós temos um canal no Telegram, tá? Aquários TV Online. Lá tem o grupo, aliás, é melhor o grupo ainda. No grupo lá você tem os presentes que os nossos entrevistados deixam e uma série de coisinhas que você pode curtir bastante lá no Telegram. E quem quiser receber o link dos convites, né, via no WhatsApp, também pode nos pedir que a gente manda ali num grupo. Esse grupo não tem bate-papo, não tem conversa, é só para você receber os links todas as noites lá do programa para facilitar a sua vida. E, Mário Jorge, uma perguntinha que me ocorreu aqui. Quando o Tom meditava e fazia esse acesso para uma outra ou outras realidades, ele chegou a conclusões a respeito de passado, presente ou futuro? Ou como que ele via o tempo fora dessa realidade aqui? Olha, o tempo é um tema que é muito, que eu tenho muito carinho por ele, porque ele é fundamental, sabe? As pessoas às vezes não percebem que tem tudo a ver com a nossa vida, com o momento. O único tempo em existência, a qualquer momento, é o agora. Não é à toa que 11 em cada 10 mestres recomendam atenção e presença, ok? Só existe o tempo que existe, é o agora, em qualquer nível de realidade também. Tá? Ok. Não pense que em outra realidade é diferente, porque todas as realidades estão sendo criadas na mente da fonte, da mesma forma. Né? Então, a fonte está vivendo naquilo. Então, a fonte tem o tempo mais fundamental que ela mesma cria uma batida e vai contando, ok? Mas o tempo não é a medição, o tempo é a passagem da percepção pelas coisas, é o fluxo da percepção, ok? E o fluxo da percepção está no aqui e agora, está sempre no agora. Ninguém nunca, jamais deixou o agora. Você pode olhar, eu tenho 63 anos de vida e nunca saí do agora. Eu antes estava dormente no agora, depois um dia eu despertei, né? E aí eu percebi que eu estava no agora e eu continuo no agora, e nunca vou sair dele. Né? E se eu for para outro nível de realidade, onde quer que eu esteja com a minha percepção, porque eu sou percepção, que percebe alternativas e faz escolhas. Em qualquer nível de realidade, eu sou percepção. Percepção, em inglês, é sinônimo, consciência e percepção tem a mesma tradução praticamente. É consciousness ou awareness, né? E tem perception também, mas consciousness e awareness, aqui só está traduzido em consciência.
E awareness é uma consciência presente, que está no agora. Então, só existe o agora.